projetos. Ele já está desde cedinho participando dos nossos bate-papos informais. E, então, agora, Mauri, acho que todos já conhecem, né? Ele já tem estado bem presente nesse período na nossa casa. Antes já estava e agora continua presente. Não nos abandonou, mesmo durante esse tempo online. Pode abrir seu microfone, Mauri, a palavra é sua. Uma boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Uma boa tarde a todos. Que o amor único de Deus nos inspire para que possamos transmitir o tema que me foi oferecido. E o tema é um tema atual, né? Porque fala de paciência e tolerância. Paciência e tolerância é algo que nós temos que trabalhar em nós para que possamos distribuir num momento tão complicado como nós estamos vivendo hoje. Vivemos um momento de mudanças, um momento de alteração do planeta e, com ele, um momento de alteração na humanidade. Aqueles que estão encarnados, como eu, né? Por enquanto, temos a oportunidade de difundir exatamente através do exemplo aquilo que Allan Kardec, que a doutrina dos espíritos nos fala. E tolerância e paciência é algo que nós temos que trabalhar em nós. Graças a Deus, o Espiritismo nos mostra o quanto o Cristo e o quanto Deus é paciente para conosco. Deus tem a paciência de nos tolerar. Maurício, o som está fechado. Maurício, o som está fechado. E agora? Agora está aberto. Tá. Então, estava fechado mesmo. Então, o que nós vemos é que o Espiritismo nos abre uma porta mostrando que a reencarnação, que é exatamente a paciência de Deus e do Cristo para conosco. Porque quem mais foi agredido, insultado do que o próprio Cristo? Se ele não tivesse a paciência que ele tinha e exerceu essa paciência com os apóstolos, que cada apóstolo era um ser individual que trazia também as suas manias, as suas qualidades, mas que eram diferentes. Como todos nós, né, que estamos ainda encarnados neste planeta. E o planeta, ele está num momento de mudança. E essa mudança de planeta, de prova, expiação, para planeta de regeneração, traz a conturbação, traz os desequilíbrios que nós vemos hoje. Então, tudo que hoje nós observamos, né, pela mídia, principalmente pela mídia, os desequilíbrios, as alterações negativas, né, das pessoas que se dizem tranquilas numa determinada situação, pegam em armas, agridem pessoas, agridem idosos, adolescentes, crianças.
mostrando que esse desequilíbrio que hoje impera é relativo à mudança que o planeta está vivenciando. Essa mudança faz com que nós comecemos a olhar para dentro de nós, não externamente, mas sim internamente. E comecemos, independente da idade que nós possuímos, a trabalhar esses sentimentos para que nós possamos amanhã retornarmos ao planeta da nova era. Porque o planeta de regeneração, ele não é um planeta ainda no nível mais elevado, mas é um planeta em que o bem vai prevalecer sobre o mal. E isso já é muito importante, né? Porque hoje o planeta vive um momento em que o mal ainda sobrevém sobre o bem. E daí nós vemos tanta aquilo que nós chamamos de desgraça, né? Tanto problema grave. E aí nós podemos buscar na história algumas coisas muito importantes. Por que nós vivenciamos isso tudo nesse planeta? Exatamente por causa do nosso egoísmo e das nossas vaidades. E aí o Oscar Wilde, ele diz o seguinte: o egoísmo não consiste em vivermos conforme os nossos desejos, mas sim em exigirmos que os outros vivam de forma que nós gostaríamos. Já o altruísmo consiste em deixarmos todo mundo viver do jeito que bem quiser. Então, do momento em que nós entendemos isso, compreendemos isso, nós já estamos numa fase de tolerância, né? de aprendizado. Muitos de nós ainda não estão nessa página em função de ainda sermos intolerantes porque queremos que os outros sejam aquilo que nós gostaríamos que ele fosse. E isso acontece principalmente no primeiro lugar, que é o nosso lar, né? Nós gostaríamos de filhos, nós gostaríamos de irmãos, nós gostaríamos de pais que fossem aquilo que nós desejávamos. Mas eles são o que são. Porque são espíritos também em processo de evolução. São espíritos que estão sendo lapidados como nós estamos. Só que muitos de nós ainda somos rebeldes. E aí, em vez de aceitarmos, porque paciência é isso, é aceitar aquilo que temos que viver e conviver. Então, quando nós entendemos e aceitamos cada um como ele é, quando nós aceitamos cada instante de nossa existência como um aprendizado, nós paramos de brigar conosco e passamos a entender o próximo. Quantos de nós, a maioria de nós que estamos aqui vendo a palestra, né, e que vivemos em outras épocas, né, nós hoje vemos aflorar, né, irmãos que têm conflitos, muitas vezes, né, na área sexual, e que se colocam, né, como uma pessoa que tem uma diferença sexual em relação à nossa, e muitos de nós não aceitamos. Quando é uma coisa natural, quando nós não podemos dizer que ninguém é moral ou imoral em função do sexo. A moralidade, ela está dentro de nós, independente da nossa sexualidade. Eu me lembro de um padre que é cantor famoso,
que ele foi convidado para assistir um show lá na Mangueira, na época que ainda não tinha pandemia. E ele relata isso com muita propriedade, e que ele fica numa mesa onde quem senta ao lado dele é uma transexual. E naquele momento ele se sente extremamente incomodado com essa pessoa diferente ao lado dele. E o show começou, e durante o show eles travaram um diálogo muito interessante, em que ela narra para ele, que é padre, todas as angústias, todos os momentos de conflito, todos os momentos de dificuldades que ele passou com a sua sexualidade. Mas que hoje ele era uma pessoa plena e que, em função das dificuldades que vivenciou, em função das experiências negativas e positivas que vivenciou, ele havia criado uma ONG, aonde ele ajudava diversas crianças que tinham esse tipo de conflito em seus lares, para que elas pudessem se reconhecer e assumirem aquilo que elas, na realidade, eram. E que, sobre o carinho que ela tinha hoje, estavam 17 crianças que estavam estudando, que estavam aprendendo, que estavam crescendo com uma moral que muitos de nós, que somos homens ou mulheres, teríamos dificuldade de ter. E o padre cantor, ele narra isso com essa propriedade, dizendo o quanto ele aprendeu, o quanto a discriminação que ele trazia dentro dele se modificou em função daquele ser diferente, que mostrou a ele que Deus está dentro de nós, que Deus nos propicia crescimento em todas as áreas, independente daquilo que nós realmente somos, e que não nos abandona em nenhum momento, em nenhum estágio. Nós é que, por sermos rebeldes, muitas vezes deixamos de ouvi-lo, deixamos de ouvir os nossos queridos irmãos espirituais que vêm nos orientar, que vêm nos dar suporte por causa do nosso escudo humano, né, em que, infelizmente, o egoísmo supera tudo isso. Mas, independente de tudo, nós continuamos, pela lei do progresso, evoluir-nos. E aí, Tomás de Aquino, ele diz que tolerância é o mesmo que paciência. E paciência é uma virtude do ser humano baseada no autocontrole emocional. Paciência é a capacidade de aceitarmos a vida com bom humor, de suportar situações desagradáveis, comportamentos que nos incomodam, atitudes, gostos, preferências e opiniões que não são compatíveis com as nossas, sem perdermos a calma e a concentração. É olharmos para o mundo com amor e com aceitação. Quando nós paramos de aceitar o outro como ele é, nós somos pessoas que nos cristalizamos naquilo que nós achamos que é a verdade. E, na realidade, não é bem assim. Porque a verdade, ela tem muitas facetas, né? O que não é bom para mim ontem,
hoje é uma coisa natural na sociedade. Então, nós temos que aprender a sermos abertos, primeiro, ao que acontece, para que nós possamos ser observadores e analisarmos com critério tudo o que acontece. É claro que a mídia, hoje, se utiliza do sensacionalismo, se utiliza da dor do próximo para crescer, para imperar. Mas isso pertence ao mundo que está em transformação, ao mundo que está em mudança. Tolerar alguém é aprender a ter paciência, primeiro, como foi dito aqui. Sem a paciência, você não consegue se modificar. E isso é um trabalho contínuo, isso independe de nós termos cabelo branco ou cabelo negro ainda, né? Por quê? Porque é um trabalho interno, não externo. Jesus, quando nos falava, ele nos falava olhando o nosso interior. Ele não olhava a parte externa. Quando o leproso chegou para Jesus pedindo que ele ouvisse, a primeira pergunta que Jesus fez foi: o que queres que eu faça? E aí o leproso disse: eu gostaria de ser curado. E aí Jesus providenciou a cura independente daquilo que ele estava vendo naquele ser. E eu me lembro de uma passagem que ele curou 10 leprosos. E apenas um voltou para agradecer. E nem por isso Jesus criou alguma situação, ficou deprimido, ficou rebelde, disse que não ia fazer mais nada daquilo. Absolutamente. Jesus continuou na sua trajetória, exemplificando, e é essa a nossa verdadeira meta. É nós exemplificarmos no bem em todos os lugares que nós tivermos, a começar dentro do nosso lar. Quando encontramos irmãos, parentes difíceis de conviver, em função da intolerância deles para com os outros. Mas ele é um ser que está em processo de progresso e vai aprender. Mas nós temos que praticar como espíritas que somos, que conhecemos o Evangelho, que conhecemos as leis. Nós, independente daquilo que ele pensa, nós devemos continuar a nossa trajetória, buscando amá-lo como ele é, e não como nós gostaríamos que ele fosse. Eu vejo isso diariamente, de irmãos nossos que dizem: mas eu me dei 20 anos da minha existência e hoje eu recebo essa ingratidão dele. Mas você deu o seu melhor. E quando nós damos o nosso melhor sem exigir do outro aquilo que nós gostaríamos que ele nos desse, nós estamos em paz com a nossa consciência. Porque a vida espiritual, quando nós estivermos no plano espiritual, nós não seremos cobrados por aquilo que nós temos monetária, né, de bens, coisas materiais, não. Jesus vai nos perguntar: o que fizerdes com aquilo que eu te dei? Porque as lições estão aí. E o Espiritismo, né, traz essas lições, revive Jesus fora da cruz. Jesus não crucificado, que disse que nos ia enviar o Consolador.
que aquele Consolador ia dizer tudo aquilo que ele já tinha dito, mas que também diria coisas que ele não poderia dizer naquela época, porque nenhum deles compreendia ainda. Então era necessário vir as mudanças, o mundo mudar, e nós estamos vivendo isso hoje. Desculpa. Estamos vivendo a cada dia essa mudança. E a pandemia, o vírus, o invisível que veio à Terra e que ceifou a vida de diversos companheiros nossos que partiram, que também ceifou bilhões, milhões de pessoas no mundo todo, que atingiu países mais do que outros, que são países guerreiros, né? Inglaterra, Estados Unidos, Itália, que perderam entes queridos e que voltarão à Terra renovados, tenho certeza disso, num planeta renovado. Ela veio para nos chamar a atenção da nossa fragilidade, daquilo que nós pensamos que éramos, mas que não somos. Que veio nos dizer que nós somos seres que podemos, de uma hora para outra, voltar para o nosso verdadeiro lar. Que nós estamos aqui de passagem, que nós vivenciamos um momento que Deus nos deu, que Jesus nos permitiu, de progresso na carne, que nós estamos aqui estagiando e que não estaremos aqui para sempre. E que, dependendo da nossa conduta, poderemos voltar a estagiar, não só nesse planeta, mas em outros, com dimensões mais elevadas, melhores do que a nossa. Basta que nós façamos e busquemos nos aprimorar, nos melhorar, trabalhar em nós a caridade, que ainda não é a caridade daquilo que Jesus falava, que nós fazemos caridade, nós atuamos na caridade, mas ainda somos muito pequenos, muito ainda simplórios, porque não abrimos mão ainda de muita coisa. E isso tudo vem, na realidade, com o tempo. Nós, muitas vezes, achamos que em uma encarnação nós podemos fazer tudo e não fazemos. Porque 60, 70, 80, 100 anos, eu tenho uma tia de 102 anos, é muito pouco, né? É muito pouco e outras oportunidades nós teremos. Então, trabalhemos hoje em nós aquilo que o Cristo nos pediu. Nós vemos ainda nas casas espíritas, e eu não vou falar das outras casas, das outras religiões, vamos dizer assim, mas falo da nossa própria casa espírita. A vaidade imperar, o nosso orgulho, né? Muitas vezes não tolerarmos um irmão, né? Eu gostaria de ocupar o cargo da diretoria, eu gostaria de ocupar um cargo que eu acho que eu tenho capacidade, e aquilo não é nos dado. E nós nos rebelamos. Quantas pessoas saem de uma casa espírita, vão para outra, achando que na outra eles vão poder fazer aquilo que ele não teve oportunidade de fazer naquela casa que ele estava, porque a diretoria era muito rigorosa. E vai para outra e também não acontece.
porque a sintonia tem que ser de amor. Os espíritos que nos envolvem, Paulo já dizia que nós estamos envolvidos numa multidão invisível. E eles sabem perfeitamente aquilo que nós somos, quais são as nossas verdadeiras intenções. E quando eles têm condições de nos brecar, né, em coisas que eles veem que nos levariam a situações de tragédias, eles fazem. Muitos irmãos nossos foram embora nessa pandemia, e eu mesmo perdi vários amigos jovens, amigos com 30, 37 anos, 40 anos, porque provavelmente essas existências foram interrompidas através do vírus para que eles não se comprometessem mais do que já estavam comprometidos e para poderem progredir no bem, num mundo melhor, numa nova existência, num novo momento. Então, a coisa, o processo, aquilo que a gente acha assim que é uma punição, não é. A minha tia tem 102 anos, está aí, cadê o vírus? Todos os domingos, hoje, por exemplo, eu saio às 20 horas com um grupo de irmãos, eu, a minha esposa, meu filho de 10 anos, e vamos entregar comida aos que estão nas ruas. Nós entregamos comida, alimento, né? Vamos dizer assim, para... a minha esposa faz para 50 pessoas. 50 quentinhas. Eu ajudo, eu embalo, ela coloca o garfo, ela fez a comida, e o meu filho de 10 anos vai conosco e entrega também, para que ele cresça também no lado moral, para que ele veja que o que ele tem é muito mais do que aqueles que estão nas ruas, que dormem ao relento, que não tomam banho, que mendigam, que pedem auxílio. E que ele, Victor Hugo, que é o nome dele, ele é rico, porque ele tem uma cama, tem um cobertor, tem um pai e uma mãe amorosa. E acima dele, Jesus, que o ampara. Então, é essa visão, esse lapidamento que ele hoje sofre, para que ele, quando cresça, não tenha e não veja no próximo nenhuma diferença dele, que tem mais um pouco. Que ele trate o próximo como ele gostaria de ser tratado. Porque é isso que o Cristo diz. Que nós devemos tratar o próximo como nós gostaríamos de ser tratado. E muitas vezes nós somos tratados, nós espíritas, com algumas agressividades, para que nós nos testemos naquilo que nós falamos e naquilo que nós acreditamos. Às vezes, uma palavra agressiva num banco, né, de um chefe, de um parente, aquilo vem como uma alfinetada que nos incomoda, para que nós testamos a nossa paciência e a nossa tolerância. Porque é muito bom falarmos e nós não sermos catucados, né, vamos dizer assim, por aquilo que nós precisamos nos moldar, nós precisamos nos lapidar. Então, é assim que eu e a minha esposa buscamos fazer com o nosso filho. E eu fico orgulhoso de ouvir, como, por exemplo, antes de chegar aqui, nós estávamos almoçando, e o garçom chegou para a minha esposa e disse assim:
A senhora e seu esposo estão de parabéns. O seu filho, com 10 anos, ele é muito educado. Ele me tratou como qualquer outra pessoa. E isso até me emociona. Porque nós temos que aprender, todos nós, que não somos diferentes de ninguém, por ocuparmos hoje uma condição social melhor do que outros. Na hora que eu partir, na terra, eu vou apodrecer. Assim como o lixeiro, como o garçom, como aqueles irmãos que humildemente servem a outros. Mas será que lá, aonde eu estiver, estarei num grau mais elevado do que eles? Porque a nossa condição social física não tem nada a ver com a nossa condição moral no plano espiritual. Então, meus irmãos, façamos o nosso melhor. Busquemos ser cada vez mais tolerantes, cada vez mais pacientes para com o próximo. Tudo isso começa dentro do nosso lar. Quando nós trabalhamos a paciência com os nossos filhos, com os nossos netos e netas, e às vezes os nossos filhos dizem, não, vocês estão prejudicando os meus filhos, que são seus netos, porque vocês têm muita paciência. Mas, na verdade, eles, que são nossos netos e os nossos filhos, têm de vez em quando que ouvir a palavra não. Nós temos que colocar o não dentro daquilo que falamos, porque temos que dar limites. Porque se nós não dermos limite hoje, a vida, através da dor, dará limites que, no desequilíbrio daquele que está passando, pode, inclusive, levá-lo ao suicídio. Então, não tenham medo de dizer não para aqueles que você ama. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos dando limites que vão ajudá-lo na sua própria caminhada. Quando nós não estivermos mais aqui, na área física, e que também ele vai poder entender e se utilizar desse aprendizado para aqueles que virão depois de nós. Nas minhas preces à noite, e também de dia, mas à noite, eu agradeço a todos os irmãos que me antecederam na minha jornada, antes de eu chegar a ser o que eu sou. Meu pai, minha mãe, meus tios, meus avós, eles que me antecederam nessa jornada, e que hoje eu sou um pouco de cada um. E agradeço. Mesmo eles tendo os defeitos que tinham como seres em progresso, aquilo que eu sou hoje é que caminho aprendendo, porque o aprendizado é infinito. Quando nós dizemos, vamos deixar isso para a próxima reencarnação, eu mesmo estou colocando um muro desnecessário no meu processo evolutivo. Trabalhar a paciência
a tolerância, quando nós estamos diante de irmãos que são exatamente o oposto daquilo que nós precisamos, a eles nós temos que agradecer. Porque eles não foram colocados ali no nosso caminho à toa. A eles que nos testam, que trabalham, fazem nós nos trabalharmos naquilo que precisamos. E não olhemos o outro com rebeldia, xingando, blasfemando contra Deus por aquela pessoa que adentra muitas vezes o nosso lar e nos calunia. Porque cada um de nós sabemos quem nós somos. Allan Kardec faz uma pergunta muito importante aos espíritos, quando ele diz, né, onde estão gravadas as leis de Deus? E os espíritos respondem com uma única palavra: na consciência. Então, nós sabemos, todos nós que estamos aqui, quando nós erramos, quando nós acertamos. Isso é muito importante. Muito importante, porque o que nos impede de evoluir mais rápido é exatamente o nosso orgulho e a nossa vaidade. Porque achamos que se nós cedermos, o outro vai nos humilhar. Mas a gente só se sente humilhado quando realmente aquilo nos incomoda. Porque se aquilo que for falado não nos incomoda, é porque não teve eco. Porque eu não sou aquilo. Vocês imaginem pessoas como Chico. Quantas vezes ele foi humilhado? Quantas vezes foi falado negativamente contra ele? E ele se manteve na retidão do caminho. Ele continuou a fazer aquilo que ele tinha que fazer. E olha o lastro que ele deixou. Olha quem ele foi e quem ele ainda é. Porque nós passamos fisicamente, mas todos nós deixamos um rastro. E eu espero deixar como vocês um rastro de carinho, de amor, para aqueles que estão vindo depois de nós, que estão chegando na nova era, porque eles já vêm com uma bagagem, com a tecnologia, com uma moral mais trabalhada no amor do que nós. É por isso que a gente fica impressionado quando a gente vê um neto, uma neta, com uma bagagem, né? O filho de um amigo, com uma bagagem. A gente vê crianças que estão chegando na Terra. Outro dia eu estava vendo no Facebook uma criança negra, linda, que está com 8 anos de idade, está terminando a faculdade nos Estados Unidos. Eu falei terminando a faculdade com 8 anos de idade. E ele disse: eu vou provar que Deus existe. O que vocês querem mais? É a nova era. É a nova era. Então, nós que viemos de eras de orgulho, de vaidade, nós ainda temos tempo. Nós temos tempo de trabalhar em nós aquilo que ainda nos falta, para que quando nós voltarmos ao planeta, nós voltarmos numa condição de melhoria. E talvez seja
até a nossa última encarnação nesse planeta, tendo a oportunidade, como Bezerra teve e tem, de galgar outros planetas mais evoluídos do que o nosso, por mérito. Porque o que nos impede ainda nesse processo é exatamente essa dificuldade que temos de tolerar o próximo como ele é e de paciência. Trabalhemos isso em nós. Eu estava ouvindo hoje um comentário de uma pessoa que dizia que todas as vezes que ele ia apanhar o filho dele na escola, ele se irritava com o trânsito que o incomodava. E quando ele apanhava o filho, ele estava irritado, levando o filho para casa, naquele processo vibratório negativo de irritação. E um dia, ele indo nessa situação, nesse engarrafamento que ele pegava sempre, ele resolveu fazer uma prece. Olha como a gente se esquece de orar. Mas ele, nesse dia, resolveu fazer uma prece e disse: Senhor, me ajuda. Porque todas as vezes, e eu detesto esse trânsito, esse engarrafamento que eu estou, quando eu vou apanhar meu filho, já estou irritado. Me ajuda, me dê uma luz. E aí ele ouve em seu interior uma voz que diz: mude a sua maneira de pensar. Coloque um CD no seu rádio. Você que guarda e compra nas casas espíritas diversos CDs de palestras. Coloque uma palestra. Ouça uma música agradável. Esqueça que você está no trânsito. Porque isso aí é uma coisa inevitável no momento do planeta que você está vivendo. Mas coloque algo que te traga satisfação. E aí, ele resolveu fazer isso. Então, quando ele saía do trabalho para pegar o seu filho, ele colocava uma palestra de um espírita. E ouvindo a palestra, e ele disse assim: gente, eu já cheguei para apanhar meu filho. Por quê? Porque estava concentrado numa outra coisa. E chegava feliz, apanhava o filho com um campo vibratório totalmente diferente daquele que ele estava. E aí se modificou. Vejam como os nossos amigos, nossos irmãos espíritos que estão na outra dimensão, nos auxiliam. Mas nós, por rebeldia, muitas vezes, não queremos ouvir, por causa do nosso orgulho, da nossa vaidade. Trabalhemos em nós isto, para que nós possamos cada vez mais nos libertar, não do outro, não daqueles que nós convivemos, mas de nós mesmos. Pela nossa ignorância, façamos o nosso melhor. Minha querida amiga, não sei quanto tempo eu já tomei de vocês. Já está na nossa hora. Então, é por isso que eu estou sem relógio aqui, e aí eu não estou vendo. Então, 10:05, eu me empolgo, entendeu? Se deixar, eu vou me empolgando, é muito complicado, choro muito, né? Então, é isso, é a mensagem que eu gostaria de deixar com vocês, né? E, se possível, fazer a prece final, se você permitir. Sim, eu ia te fazer esse pedido. Você fizesse a nossa prece final. Mas aí toma uma aguinha, lê os comentários, que eu vou dar uns avisos antes de devolver a palavra para a prece, tá? Que eu esqueci de dar os avisos no começo. Tá bom, meu amor.